Fala galera, tudo bem com vocês? A paz de Cristo e amor de Maria, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jovem Cristão. No episódio de hoje vamos dar início a uma reflexão sobre a espiritualidade de Fátima. Bom, para quem sabe, né? Quem não sabe, Nossa Senhora, ela apareceu em Fátima muitos anos atrás, né? E nessa aparição, a primeira aparição dela se deu no dia 13 de maio. E assim, no dia 13 de maio é o dia que a Igreja Católica dedica à memória dessa aparição de Nossa Senhora de Fátima, ou também conhecida como Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Bom, para essa reflexão de hoje, eu vou utilizar do livro Memórias da Beata Irmã Lúcia, né, que foi uma dos 3 pastorinhos que viram Nossa Senhora em Fátima. E aí, nesse livro das memórias, a gente tem acesso a informações sobre as aparições de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e a mudança que elas geraram na prática da fé dessas 3 criancinhas, né? Passando de uma tibieza para um fervor espiritual exemplar, que com certeza levaram ao reconhecimento da santificação autêntica delas. Os 3 pastorinhos eram a que agora hoje são conhecidos, né? A Beata Irmã Lúcia, na época eles eram crianças quando viram Nossa Senhora, a Beata Irmã Lúcia e os santos São Francisco e Santa Jacinta. Os 2 últimos, eles eram irmãos. E a Beata Irmã Lúcia, ela era prima deles. Eles viram Nossa Senhora quando eles eram crianças. São Francisco e Santa Jacinta, eles faleceram quando eles ainda eram crianças. E a Lúcia, ela depois de mais velha, ela entrou em ordem religiosa, por isso ganhou o título de irmã, virou freira, e morreu tem pouco tempo. Aí por isso ela ainda está em processo de canonização, ela no momento é intitulada Beata. Já os outros 2 foram reconhecidos os milagres e assim são hoje intitulados como Santos São Francisco e Santa Jacinta. Primeiro ponto da nossa reflexão. Vamos falar sobre a reparação. Primeiro, Lúcia, quando já tinha a idade costumeira de ser deixada para que ela pudesse trabalhar guardando as ovelhas nos campos de seus pais, ela já tinha o hábito de rezar o terço durante o momento que ela trabalhava pastoreando as ovelhas. Ela era bem inteligente e era bem quista por muitas crianças da região. A sua mãe e suas irmãs, né, costumavam cuidar de algumas crianças em sua casa enquanto os pais dela trabalhavam. Então, isso antes dela ter idade de pastorear. E aí, durante esse período, né, com as crianças, a mãe dela aproveitava para ensinar o catecismo, que é o que hoje a gente chama de catequese, né? A catequese naquela época não tinha catequese, que hoje em dia a gente tem costume de ir na igreja, ir no centro pastoral para receber a catequese. Naquele período era recebido até em casa, e quando tinha idade, passava lá pelos testes, né? Era testado pelo padre, e aí se fosse reconhecido que podia receber os sacramentos, recebia os sacramentos de acordo com a idade. E aí, para a pequena Lúcia, né, ela recebia essa catequese em casa e era ensinado e cobrado o catecismo nesse momento. E aí ela guardava muito bem o que ela aprendia, né? E ela sabia responder muito bem as perguntas da mãe. Isso fazia com que as crianças gostassem mais ainda dela. E aí Lúcia, já cuidando das ovelhas, acabou sem querer despertando os desejos de outras crianças da região que também eram pastores em querer pastorear junto com ela nos mesmos campos que ela pastoreava.
E aí, Lúcia, ela era uma menina muito reservada, não gostava muito de muito contato com muita gente. E aí ela escolheu algumas meninas para fazer companhia para ela enquanto buscava meios de desencontrar dos outros pastores para que ela não fosse incomodada. E aí, né, acontecia que ela continuava a rezar o terço durante o serviço e acabou incentivando as companheiras a rezarem também. Aconteceu que, durante esse momento de oração, algumas vezes, essas crianças, inclusive a Lúcia, viram uma silhueta luminosa surgir próximo a elas durante as orações do terço. Mas depois que parava de rezar, desaparecia essa silhueta. E aí, nesse meio tempo que aconteciam essas coisas, os primos dela, Jacinta e Francisco, hoje são Santa Jacinta e São Francisco, eles já tendo a idade de pastorear, eles passaram a querer pastorear também junto com a Lúcia. E como eram bem amigos, Lúcia dispensou as antigas companheiras e passou a pastorear junto com seus primos. Eles, com o tempo, todos os três, passaram a deixar de rezar o terço com fervor. E aí começaram a rezar de uma forma às pressas, de forma tibiosa, pegando o terço e só rezando o nome das orações em cada conta. Nas contas maiores só falava Pai Nosso, nas contas menores Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, depois Pai Nosso de novo. Tudo nas pressas. E aí que aconteceu que um dia novamente apareceu a silhueta, mas que tomou forma de um adolescente de entre 14 a 15 anos de idade. E aí, como diz a Lúcia nos seus relatos, ele era mais branco que se fora de neve, que o sol se tornava transparente como se fora de cristal e de uma grande beleza. E aí, aqui eu aproveito e deixo um recorte do que disse aquela figura. E aí disse dessa forma, a gente encontra isso na página 77 e 79 do livro das Memórias de Lúcia. E ele disse assim: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E aí, ajoelhando em terra, curvou-se a fronte até o chão e fez-nos repetir 3 vezes estas palavras: Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois, erguendo-se, disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Passando bastante tempo, em um dia de verão em que havíamos ido passar a sexta da casa, brincávamos em cima de um poço que tinham meus pais no quintal, a que chamávamos de arneiro. No escrito sobre Jacinta, também falei a Vossa Excelência desse poço. De repente, vemos junto de nós a mesma figura, ou anjo, como me parece que era, e diz: Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como haveremos de sacrificar? Perguntei. De tudo que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em acto
de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos enviar. Passou-se bastante tempo e fomos pastorear os nossos rebanhos para uma propriedade de meus pais, que fica na encosta do já mencionado monte, um pouco mais acima dos valinhos. E um olival, que aqui chamávamos pregueira. Depois de termos merecido... Passou-se bastante tempo e fomos pastorear os nossos rebanhos para uma propriedade de meus pais que fica na encosta do já mencionado monte, um pouco mais acima dos valinhos. É um olival a que chamávamos pregueira. Depois de termos merendado, combinamos ir rezar na gruta que ficava a outro lado do monte. Demos, para isso, uma volta pela encosta e tivemos que subir uns rochedos que ficam ao cimo da pregueira. As ovelhas conseguiram passar com muita dificuldade. Logo que aí chegamos, de joelhos, com os rostos em terra, começávamos a repetir a oração do anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, etc. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vemos o anjo, tendo em a mão esquerda um cálice, sobre o qual estava suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice. O anjo deixa suspenso no ar o cálice, ajoelha junto de nós e faz-nos repetir 3 vezes: Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, toma em suas mãos o cálice e a hóstia. Dá-me a sagrada hóstia a mim e o sangue do cálice divide-o pela Jacinta e o Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E prostrando-se de novo em terra, repetiu conosco outras 3 vezes a mesma oração, Santíssima Trindade, etc. E desapareceu. Nós permanecemos na mesma atitude, repetindo sempre as mesmas palavras. E quando nos erguemos, vimos que era noite, e por isso, horas de virmos para casa. Com essas aparições do anjo,
é conhecido hoje, né, como o anjo da guarda de Fátima, o primeiro ponto que as aparições de Nossa Senhora de Fátima nos ensinam é fazer, né, e a viver é a reparação por meio das orações e sacrifícios. Aí a gente lembra, né, desses pontos que a gente comentou sobre a oração, né, dedicada a Jesus, né? Meu Senhor, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. E depois, em segundo momento, na pós-comunhão, né, que eles fizeram, comunhão espiritual, a oração da Santíssima Trindade. Com os nossos pecados, a gente fere profundamente o coração do nosso Senhor Jesus Cristo e o de Nossa Senhora. Esses pecados são como que voltássemos ao período da paixão de Cristo e abríssemos novas chagas em Jesus e fazendo assim Nossa Senhora chorar mais e mais. E por isso que é preciso fazer nossos atos de reparação para pedir perdão e carregando nossas cruzes por amor a Jesus, as cruzes dos sofrimentos, a gente pode dar algo em troca do que causamos a Jesus. Não como se a gente pagasse pela dívida que em tempos, pela morte de Jesus na cruz, mas como gesto de amor e consolação, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados na cruz. Mas a gente faz isso por amor e consolação, né? E um ponto interessante dessa prática de reparação é que em muitas outras aparições de Nossa Senhora e de Nosso Senhor a diversos santos e beatos, é que ela também é pedida, essa reparação. Por exemplo, Santa Faustina com Jesus Misericordioso, Santa Margarida Maria Alacoque, né? Com o Sagrado Coração de Jesus, entre tantas outras aparições, e que se tornaram, né, práticas devocionais aceitas hoje pela Igreja Católica. Nessa primeira parte, a reparação é pedida aos corações de Jesus e Maria, a Jesus em especial na Eucaristia. Dentre os três, apenas Lúcia já tinha recebido antes a primeira comunhão, né? E que aconteceu tempos antes dessa primeira aparição do anjo. Mas infelizmente, Jacinta e Francisco não puderam fazer a primeira comunhão antes do seu falecimento, pois eles morreram por doença. Mas, em compensação, o anjo lhes ensinou o que conhecemos como comunhão espiritual, uma prática antiga feita quando não se pode receber a Eucaristia fisicamente, no pão e no vinho, em espécie, como a gente chama, ou como é que também a gente chama sacramentalmente, como a gente usa na igreja. Além disso, a comunhão espiritual com essas orações ganha poder reparador de pecados. E aí aqui eu abro um parênteses para dar um alerta sobre essa comunhão espiritual. Segundo a doutrina da fé católica, ela só pode ser feita uma vez por dia, quando não se pode receber ela sacramentalmente em espécie, ou seja, na Eucaristia, no corpo físico do pão e do vinho. Mas depois de receber uma comunhão sacramental física em espécie, pode receber quantas vezes quiser no mesmo dia. E aí eu lembro de um ensinamento de uma aparição que Jesus fez a Santa Catarina de Sena, em que ele mostra para ela 2 cálices, um de ouro e um de prata. E aí quando ele mostra o de prata, ele diz que aquele é a comunhão espiritual. E quando mostra o de ouro, ele diz que aquela é a comunhão sacramental.
E que, desse sentido, né, Santa Catarina entendeu que o de ouro significava que a comunhão sacramental tinha um valor muito maior do que a comunhão espiritual, mas que a comunhão espiritual também tinha um grande valor diante de Deus. E aqui eu paro com essa primeira parte da nossa reflexão. E outras partes eu ainda vou trazer em outros episódios também sobre essa espiritualidade de Fátima. Então, o primeiro ponto que já é bom a gente guardar e tentar experimentar e vivenciar é essa comunhão reparadora de pecados. É reparar com os nossos sacrifícios, com as nossas orações, com nossas súplicas, o coração sagrado de Jesus. De todas as feridas que a gente comete, todos os pecados que a gente comete ferindo Ele, e o Imaculado Coração de Maria, de todos os pecados que nós e as outras pessoas cometem a eles, né? E eu aproveito, né, para convidar você a lembrar, né, e escutar, se você não tiver escutado, as 7 dores de Nossa Senhora que a gente refletiu nos episódios anteriores, né? Em que a gente entendeu que, junto com a paixão de Cristo, quando Jesus sofria por nós, Nossa Senhora sofria junto. Não porque ela era a expiadora, quem Deus mandou expiar os pecados, mas porque ela, sendo mãe, ela sofria das mesmas dores que Jesus sofria por amor a Ele. Sofria participando lá junto, estando presente desses sofrimentos, né? E aí assim a gente entende como que a gente ofendendo Jesus, a gente ofende Nossa Senhora, e como a gente ofendendo Nossa Senhora, a gente também ofende Jesus, né? Então, na tua oração, toda vez que você for participar da Santa Missa, participe bem da Santa Missa, e na hora da comunhão, aproveita para você tentar experimentar fazer essa oração. Antes de você for comungar sacramentalmente, quando você estiver na fila da comunhão, isso, se eu não me engano, São Luís Maria Grião de Montfort, se não foi ele, foi um outro santo, ele ensina a fazer essa oração antes de comungar. Repetir essa oração de Nossa Senhora, né? Se eu não me engano, deve ser outro santo. Antes da gente, quando estiver na fila de comunhão, rezar essa oração. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam em vós e não vos amam. Isso também você pode fazer essa oração também diante da Eucaristia, quando você estiver no momento de adoração, sem comungar mesmo. Na Capela do Santíssimo, né? Ou no momento de adoração ao Santíssimo. E a segunda oração a gente faz depois de comungar. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, né? E aí vai seguindo a oração, tá bom? E é isso. Se você ouviu esse nosso episódio até agora, deixe seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, manda mensagem para nossas redes sociais, tá bom? E é isso. Reze por nós e nós estaremos rezando por você. Deus abençoe cada um de vocês imensamente por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. E antes da gente encerrar, reze comigo uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos reunidos no amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau.